Boa tarde, crianças. 6/10/2021, quarta-feira, vamos dar início à nossa aula de Geografia. Capítulo 2, o processo de urbanização do Brasil. A população urbana do Brasil. A população que vive nas cidades é chamada de população urbana. Você estudou que atualmente a maior parte da população brasileira vive em cidades, mas nem sempre foi assim. Em 1940, de cada 100 brasileiros, 69 vivia no campo. Isso significa que a maior parte da população brasileira era rural. A população urbana ultrapassou a população rural no período de 1960 e 1970. Desde então, a urbanização brasileira cresceu rapidamente. Observe o gráfico a seguir. População rural em verde e população laranja é urbana. O que o gráfico mostra? O gráfico mostra a evolução da população rural da população urbana no Brasil de 1940 a 2015. Então, pessoal, quando vocês querem saber o que o mapa mostra, basta simplesmente copiar o título do mapa. É o que ele está mostrando. A população rural aumentou ou diminuiu de 1940 a 2015? E a população urbana? Então, vocês vão olhar no gráfico e vai responder essa questão. Em que período a população urbana se tornou maior que a população rural? Então, aqui está bem, olha lá, ó, no período de 1960 a 1970. Então, presta bem atenção no texto. Taxa de urbanização no Brasil. A taxa de urbanização corresponde à proporção de pessoas que vivem em áreas urbanas de determinado lugar em relação à população total desse lugar. Essa taxa mostra o grau de concentração da população nas cidades. No Brasil, a taxa de urbanização era de quase 85% em 2015, segundo o IBGE. Isso quer dizer que cada 100 habitantes, 85 vivia em áreas urbanas. A taxa de urbanização brasileira está representada no gráfico abaixo. Complete a legenda identificando a parcela do gráfico correspondente à população urbana e à população rural. Presta atenção. Brasil, população rural e população urbana de 2015. Bom, o que vocês acham que esse 15% só pode ser população rural, né? E a laranja só pode ser a população urbana, né? Então, a verde rural e a laranja urbana, né? É o que mostra o gráfico que nós vimos na página anterior. Nem todo o território brasileiro é urbanizado da mesma maneira. Algumas regiões são mais urbanizadas e outras menos. Observe o gráfico a seguir. Então, percebe que nós temos norte, nordeste, sul, sudeste e centro-oeste. Então, dá uma olhada. Centro-oeste, 90%. Sudeste, 93% do total é urbanizado. Na região sul, 86%. No nordeste, 73% é urbanizado. E no norte, 75% é urbanizado. Que taxa tem a menor? Que região tem a menor taxa de urbanização? E a maior? Bom, a menor já deu para perceber qual que é, a Nordeste. A maior é Sudeste. Em sua opinião, por que as taxas de urbanização são diferentes entre as regiões brasileiras? Aí eu quero saber da sua opinião, porque eu dou muita opinião, né? Qual é a taxa de urbanização da região onde você vive? Ela é maior ou menor que a taxa de urbanização do Brasil? Não, a nossa é a maior do Brasil, né? Que nós moramos na região sudeste, que é 93%, né? Então, vamos para outra página. Na outra página fala: a industrialização contribuiu
para a urbanização brasileira. O crescimento dos espaços urbanos e da população urbana se intensificou com a industrialização do Brasil. Geralmente, as indústrias se localizam onde há disponibilidade de energia, boa rede de transporte e de comunicações e trabalhadores especializados. Esses elementos são muito importantes para o bom funcionamento da indústria. Além desses elementos, as indústrias precisam também de consumidores para os produtos que fabricam. Boas vias de circulação permitem levar as matérias-primas para as indústrias e também os produtos fabricados até os pontos de venda. Do mesmo modo, um local bem servido de rede de transporte facilita o deslocamento dos trabalhadores. Por essas razões, as indústrias se concentram principalmente nas áreas urbanas, pois é nessas áreas que elas encontram a maioria dos elementos que atende às suas necessidades. Por sua vez, a concentração das indústrias na cidade atrai muitos trabalhadores rurais que buscam melhores empregos e salários, contribuindo para o aumento da população urbana. Vamos lá. Para atrair mais indústria, alguns municípios criam distritos industriais. Os distritos industriais são áreas geralmente mais afastadas do centro da cidade. Nessas áreas encontram-se os serviços necessários ao funcionamento das indústrias. Na foto, Distrito Industrial do município de Contagem, estado de Minas Gerais, em 2015. Qual é a relação entre a indústria e a urbanização? Explique. Bom, aqui foi falado, que a concentração das indústrias na cidade atrai muitos trabalhadores rurais que buscam melhores empregos e salários, contribuindo para o aumento da população urbana. Então, qual é a relação da industrialização e da urbanização? A indústria, acaba tirando, o pessoal do rural e indo para a cidade para trabalhar. Muitos, que acontece? Deixa a área rural para trabalhar nas indústrias. E trabalhando nas indústrias precisa morar próximo. Aí vai para a cidade, aumentando cada vez mais a urbanização da região. E a rural caindo, Aumenta a urbanização e diminui a área rural, Vamos lá. Não é a área rural, não. As pessoas que moram na área rural, Agora vamos lá. A industrialização brasileira teve início no Sudeste. Por isso que a região Sudeste é maior na urbanização, tá? Até o fim do século XIX, os produtos industrializados consumidos no Brasil eram importados de outros países. Foi somente no início do século XX que a industrialização brasileira se desenvolveu. A maior parte das indústrias se concentrou na região Sudeste, onde era praticada a cafeicultura. A cafeicultura gerou condições necessárias para a industrialização brasileira, acúmulo de dinheiro, formação de mercado consumidor e disponibilidade de mão de obra. A exportação de café permitiu a acumulação de dinheiro. Esse dinheiro seria utilizado mais tarde na compra de máquinas e na instalação de indústria. O trabalho livre e remunerado, que substituiu o trabalho escravo, formou um mercado consumidor, isto é, um mercado de compradores para os produtos que seriam fabricados. Muitos imigrantes que trabalhavam nas lavouras de café, principalmente italianos, tinham conhecimento sobre produto industrial, garantindo mão de obra qualificada para as indústrias. Por que a cafeicultura foi importante para o crescimento das indústrias na região Sudeste? Bom, ali explica bem, Por quê? Porque gerou
condições necessárias para a industrialização brasileira, o acúmulo de dinheiro, formação de mercado consumidor e disponibilidade de mão de obra, né? Então tá bem explicadinho ali. Vamos para a próxima. Na próxima fala assim: no estado de São Paulo, a cafeicultura se desenvolveu de forma expressiva, por isso o estado reuniu as melhores condições para o crescimento da industrialização. Fábrica de máquinas de lavar roupas no município de Rio Claro, estado de São Paulo, em 2017. Olha aí, a intensa industrialização da região sudeste fez com que a população urbana superasse a população rural desde a década de 1950. Muitos trabalhadores foram atraídos pelos empregos oferecidos nas indústrias e em outros setores da economia para a construção civil e o comércio. Atualmente, o Sudeste é a região mais urbanizada do Brasil. De acordo com o IBGE, 93% dos habitantes dessa região viviam em cidades em 2015. As cidades do Sudeste que mais cresceram, se urbanizaram, foram São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Vista da cidade do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, em 2017. Êxito rural e urbano e urbanização brasileira. A urbanização brasileira também foi impulsionado pelo êxito rural, que é a intensa migração de pessoas do campo para a cidade. Então, o que é êxito rural? É a intensa migração de pessoas do campo para a cidade, tá certo? A mecanização do campo, isto é, o uso das máquinas e equipamentos na produção agropecuária, foi uma das causas do êxito rural. Essa mecanização possibilitou um grande aumento da produtividade, mas também foi responsável pelo desemprego de muitos trabalhadores rurais. Observe ao lado a foto de uma máquina agrícola em operação. Essa máquina realiza a colheita de uma grande quantidade de grãos. Em pouco tempo, ela faz o trabalho que muitos trabalhadores rurais demoravam dias para realizar. Ou seja, um trabalhador capaz de usar esse tipo de máquina substitui muitos trabalhadores que antes faziam a mesma tarefa. Desempregados e sem condições de garantir o seu próprio sustento e da sua família, muitos trabalhadores rurais deixaram o campo e migraram para a cidade. Esses migrantes buscavam oportunidade de trabalho nas indústrias e nas atividades de comércio e de serviço que se desenvolvia rapidamente nas cidades. Colheita mecanizada de trigo, município de Nova Fátima, estado do Paraná, em 2015. Migrantes, principalmente de áreas rurais da região Nordeste, chegam à cidade de São Paulo em caminhão conhecido como Pau de Arara, em 1960. De que maneira a mecanização das atividades agrícolas contribuiu para a urbanização? Explique. Bom, gente, o que aconteceu? As máquinas de colheita, elas faz a colheita em grande quantidade de grãos. E ela faz trabalho que muitos trabalhadores rurais demorariam dias para realizar. Não é verdade? Então, o que aconteceu? Muitas pessoas que trabalhavam na roça acabou perdendo seu serviço para as máquinas e ficando sem o seu sustento, eles foram para onde? Para a cidade trabalhar nas fábricas, né? Para poder conseguir sustentar suas famílias. Agora, você conhece alguém que migrou do campo para a cidade? Alguém que morava lá no sítio, lá, e veio para a cidade, deixou o sítio e veio para a cidade. Vocês conhecem alguém? Aí vocês colocam. Bom, pessoal, essa é a nossa aula de geografia de hoje. Espero que vocês tenham entendido. Se não entenderam, basta perguntar que estarei pronta para sanar qualquer dúvida. Beijos com queijo e até a próxima aula.